Olá, senhoras e senhores, olá! Como vocês estão? Tudo bem? Então, não é mesmo? Final de ano chegando, dezembro, aquela coisa, amigo secreto, panetone, uva passa no arroz. Amigo secreto não tem como, né? Amigo secreto é uma coisa que tem que acabar. Tem que acabar o amigo secreto. É verdade, secreto. as piores coisas já inventaram. É verdade. Tem que acabar o amigo secreto. Os caras vão lá, os caras se matam o ano todo na família, os caras se arrebentam o ano todo, fala mal. Não vale presente daí, vale presente. Aí chega no final do ano, ai, quem sabe a gente não faz um amigo secreto. Meu amigo secreto é uma pessoa muito legal, uma pessoa especial. Sempre isso. Tem que acabar o amigo secreto. Muito bom. Que maravilha. Tô leve, falei, tô leve. Não vai ter amigo secreto Vozes por falar nisso, hein? Não vai ter amigo secreto. Que maravilha. Mas o Leandro Bez não come o panetone com frutinha, né? Com frutinha. Não. Com fruta não. Isso se tiver. Já o chocotone e o mumutone eu gosto. Se tiver a ceia de final de ano do Vozes, não pode ter duas coisas, pelo menos ao meu ver. Não pode ter panetone com frutas cristalizadas e não pode ter maçã na salada de maionese e nem uva passa no arroz à grega. Aí são três coisas, né? Não duas. São três. Isso é porque eu lembrei da maçã. Mas, enfim, vamos parar de bobagem e vamos produzir, não é mesmo? Vamos produzir. Porque o lance é o seguinte, gurizada, a gente aproveitou, então, o final do ano aí. A gente sempre gosta de fazer, né? Todo mundo gosta de fazer retrospectiva, de ficar pensando, mas se fosse assim, se fosse assado. O VDG vai fazer a sua retrospectiva também, tá? Então, ao longo agora do dezembro, a gente vai colocar algumas lives, alguns conteúdos gravados aqui, para vocês pegarem também e repercutirem, vocês verem se vocês de repente concordam com a gente, daqui a pouco, né? Sabe o jeito. Então, a gente vai começar hoje com os destaques de 2021. Eu sei que... Conseguimos? A gente conseguiu fazer isso? Isso, foi difícil. Foi muito debate nos nossos grupos internos ali, mas conseguimos. Vamos lá, vamos trazer então. A gente escolheu 5 pessoas, 5 jogadores, tá? A gente vai trocar uma ideia sobre eles agora e a gente quer, obviamente, deixa um comentário aqui na live, bota junto, obviamente, tem o chat ao vivo aqui, né? Nós estamos habilitando para vocês poderem conversar ao longo também do conteúdo e tudo mais, beleza? 5 jogadores. De baixo para cima ou de cima para baixo? De baixo para cima, acho, né? De baixo para cima? Então vamos. Uma escalinha do top. Top 5, então. Número 5, quinto lugar, vai para... Cara, quinto lugar, eu votaria no quinto lugar. Entre os 5 que a gente colocou ali, eu votaria no quinto lugar o Daniel. Votaria no quinto lugar. Cara, eu confesso que eu fiquei muito na dúvida, tá? Nesse quinto lugar aqui. Eu vou dizer que a minha dúvida foi entre o Cadorini e o Edenilson, tá? E eu vou dizer por quê. O Edenilson, ele fez uma boa temporada, tá? Eu acho que ele fez individualmente, teve bons números, né? Muitos gols de pênalti. Só que o Edenilson, ele tem um peso diferente em relação ao Matheus Cadorini, né? O Edenilson, quando o Inter precisou, ele não deu a resposta que ele deu no restante do ano, né? Ele foi importante no Campeonato Brasileiro. Para mim, ele decide 3 jogos, né? Contra o Fortaleza, contra o Grêmio, que foi o fundamental de todos, e o Atlético Paranaense. Só que pela expectativa do Cadorini, né, e pela compra recente, eu fiquei com ele. Eu fiquei com o Cadorini, o número 4. O número 5, perdão. Sim, porque na verdade é inverso, né? Eu tô confundindo as coisas, meu Deus. Porque se a gente for o Cadorini olhar... é o número 5. Número 5, Cadorini. Porque se a gente for olhar, Bez, a gente acabou não botando, né, o Edenilson entre os top 5, no caso, né? A gente não tem o Edenilson no nosso top 5. Sim. Será que isso quer dizer mais que a gente está errado ou que daqui a pouco o Edenilson tem essa oscilação aí que o Colar tá falando, assim, de na hora que precisou não mostrou? É que a temporada do Edenilson, ela é um tanto irregular, né? Ela de alguns altos, né? Sobretudo quando fazia gols, né? Tinha um momento que era sempre ele que fazia gol do Inter, né? O gol, assistência. Mas daqui a pouco ele dá uma queda grande também, né? Muitos jogos sem aparecer, muitos jogos sem ser decisivo, né?
Ele acabou, eu acho que, ganhando a bola de prata, por exemplo, muito pela seleção brasileira, pelos bons jogos que ele fez, né? Agora, quem acompanhou o Edenilson todos os jogos como nós, ele não foi exatamente regular, né? Ele teve uma temporada meio que uma montanha-russa, assim, né? Foi de altos e baixos. Acho que talvez por isso a gente não tenha colocado como um dos 5 grandes destaques do ano do Inter, ainda que eu ache ele fundamental para a reconstrução da equipe para 2022. Caso não fique, então que seja trocado daqui a pouco por 2 ou 3 jogadores, se for o caso, né, de uma permuta, né? Desculpa pela permuta, eu sei que tem gente que não gosta do termo. Enfim, não, pois é. Mas eu acho que ele, para a reconstrução de 22 da equipe, ele é fundamental. Se não ficar, aí sim, que troque por 2, 3 jogadores que o Inter, peças que o Inter necessite muito. Mas em princípio é para ele ficar. Ainda que não tenha sido para nós, né, um dos top 5 da temporada. Quem foi o teu quinto, Leandro Bess? Top 5? Cadorini, foi o Cadorini também. Fiquei com o Cadorini também, sobretudo digamos, por ser a novidade, assim, né, de fim de ano e a esperança para 22 até, né? Eu tinha posto o Cadorini, para mim o Cadorini tinha sido o meu quarto, tá? Mas eu vou com vocês, então, na verdade. Tu votou no Daniel, fica o Daniel teu quarto, então. O teu quinto, tá, perdão. Beleza, então eu vou pegar meu quinto. É pelo seguinte... Como nós ganhamos de ti 2-1, né? Fica o Cadorini em quinto. Pode ser. É porque o Daniel é o seguinte, eu acho que o Daniel foi imprescindível nessa temporada, né? Inclusive, a gente consegue, eu acho que os pontos e talvez até mesmo fugir daquela zona ali que acabou ficando com o rival por conta do Daniel, muito por conta do Daniel, né? Mas o grande problema do Daniel foi a lesão, né? Eu acho que o Daniel tranquilamente talvez teria sido até a revelação do Campeonato Brasileiro, cara. Mesmo tendo já 27 anos. E a revelação acho que não ganharia por causa da idade, né? Mas que certamente estaria entre os grandes goleiros do ano, certamente estaria. É isso aí. Mas então tá, o número 4 agora, então, eu já vou começar. Eu botei o Cadorini, né? Eu tô muito parecido contigo, Lucas Colar, nesse sentido, assim, de ano do Cadorini. Foi o artilheiro do Campeonato do Brasileiro Sub-20. O Inter conseguiu fazer um investimento num cara que com certeza vai dar um retorno, mesmo que daqui a pouco seja o aniversário dele, o ano do aniversário dele, que eu acredito que não foi, tá? Se a gente pegar agora qualquer dinheiro para ele, vai ser maior que esse 1 milhão que nós pagamos para o Audax Osasco. Para o Osasco Audax, né, no caso. Então, o meu top 4 é o Cadorini. Cara, o meu top 4 é uma decepção, na verdade, né? Porque eu esperava que ele fosse ali, o top 1 ou o top 2, né? Mas eu vou colocar o Yuri Alberto como top 4, pelos gols que fez e pela expectativa. Ele começou muito bem o ano, né? Naquela dúvida do Ramires, né? Que ele tinha, se colocava Yuri e Guerreiro juntos, né? O Yuri e Galhardo juntos, foi durante muito tempo a dúvida do Ramires. E a partir da chegada do Diego Aguirre, ele deslancha, né? Ele consegue fazer vários gols, ele tem 3 hat-tricks nessa temporada, por exemplo, né? Contra o São Paulo, lá na temporada 20 ainda, mas contra Flamengo no Maracanã e contra a Chape, né? No Beira-Rio, no reencontro com a torcida. Eu acho que foi um cara importante, assim, né? Que foi sabotado muito pelo esquema do Aguirre, na verdade. Mas eu acho que ele fez um bom ano, né, num resumo da ópera, tanto é que está sendo procurado aí para os diversos clubes. O Inter tenta a manutenção dele, até porque ele é o grande cheque em branco, mas eu vou num top 4 do Yuri Alberto, para mim, top 4. Qual é o teu top 4? Eu fiquei com o Yuri também. Fiquei com o Yuri em quarto também, porque, só para lembrar, né, tem muita gente que falava que o cara não queria Yuri, mas o Cudê naquela época tinha o Galhardo, que era o melhor jogador do futebol brasileiro naquele momento, né? E o Guerreiro, né? Aí realmente não tinha espaço para o Yuri. Mas eu fico com o Yuri também pela temporada que fez, vinha muito bem. Faltou só dar um gás final nessa reta final do Brasileiro, mas estou com o Lucas, acho que foi muito prejudicado pelo sistema de jogo, pela falta de parceria lá na frente. Eu fico com ele na quarta posição também. Até porque, se ele fosse o nosso primeiro, ele não estaria mais no Inter para 2022. É verdade. Uma boa tese. É uma boa tese. E não, se o Yuri de 2021 repete o Yuri de 2020, ele já não tinha nem terminado a temporada. Não tinha. Sem dúvida nenhuma. Não tinha, não. É verdade. Até porque eu acho que o Yuri, tu menciona um negócio bem, assim, bom, ele ficou à mercê do esquema do Aguirre, né? Quando ele tá solto, quando ele tá sem companheiro, a bola demorou para chegar nele, né? E aí tinha até também a questão dos meias, que às vezes o Patrick não dava
a sustentação que o meio precisava, o próprio Edenilson, que a gente já comentou ali antes, quando o Colar falou. Eu acho que o Inter boicotou. E, claro, tem a lesão também, né? Do edema ósseo e tal, mas eu acho que o Inter boicotou, entre aspas, é claro, a temporada também do Yuri Alberto. Eu espero mais agora. A lesão foi mais na reta final, né? Mas pode ter a ver com a queda de rendimento dele, sem dúvida. E o nosso top 3, o Leandro mesmo, vamos abrir contigo agora. Teu top 3. Meu terceiro é o Tyson. Tudo que ele representou para o Inter esse ano. Muitas vezes ele foi quase um dirigente dentro do vestiário, né? Acho que não conseguiu domar esse vestiário, porque o vestiário tem muitas nuances. Além de ter sido um símbolo do Inter, né? Aquele gol do Maracanã e o punho cerrado, né? O braço erguido, a la Pantera Negra, denunciando racismo também, né? Toda essa luta dele. Então, acho que ele, para mim, é o top 3 dessa lista, por tudo que representou, e espero que continue representando muito ainda em 2022. Daqui a pouco que possa, ao redor dele, ter um pouco mais de qualidade agregada, né? Porque de sozinho é complicado. Além do que, ano que vem, espero mais do Tyson. Vai ter uma pré-temporada junto com todos os jogadores, todos os companheiros de equipe, e não chegar durante a temporada já tendo vindo de 10 anos de Europa, que certamente o prejudicou na questão física ao voltar ao futebol brasileiro. O meu 3 eu já falei também, né? Agora há pouco sobre o Yuri. O meu top 3 é o Yuri. E o teu top 3, o Lucas Colar? Eu vou com Bs, para mim é o Tyson também, porque gera muito da expectativa, né? O Tyson, ele vem para o Brasil, não era um fim de temporada na Ucrânia, né? Mas ele vem de forma antecipada. O contrato dele acabava na metade do ano e ele acabou vindo ali naquela reta final de Campeonato Gaúcho, onde ele não poderia jogar por questão contratual, né? Jogou alguns jogos da Libertadores, e naqueles primeiros jogos de Libertadores, naquelas goleadas com o Ramírez, né? Contra o Tátira e contra o Olímpia, o Tyson parecia um extraterrestre jogando naquele time, né? Era um cara que aumentava o ritmo do jogo, participou de gols, né, apesar de não ter feito. E os números do Tyson poderiam ter sido muito melhores se os companheiros dele tivessem feito os gols, né? A gente fez vários compilados durante a temporada de lances do Tyson, deixando os companheiros na cara do gol, ele simplesmente errando os gols fáceis, né? Gols bestas, assim, que poderiam ter sido feitos. Mas eu acho que um ponto que o Bess toca, né, que é a questão do capitão Tyson, né? Eu acho que talvez isso tenha tirado um pouco da energia dele também, sabe? Eu vi alguém falar sobre isso, se não me engano foi o Bolívar, falou sobre isso numa entrevista para nós, que o fato do Tyson ser capitão tira um pouco da alegria dele, né? Um pouco da leveza dele de jogar, de só decidir dentro do campo e ter que carregar esse fardo que hoje é muito grande, né? Ser capitão do Inter, com a situação que está e com o vestiário que está da forma que está. Mas eu acho que ele foi o gol mais importante do ano, por exemplo, né? O Tyson, ele faz o gol do Grenal, né? Do 1-0 que salvou o ano do Internacional. Então, por tudo isso, né? No resumo da obra, eu vou no Tyson como top 3 medalha de bronze para ele. Eu vou deixar para repercutir, eu não sei se vocês também querem, né? Eu posso repercutir o Tyson do top 3 de vocês, porque para mim o Tyson é o top 1. Tá? Eu posso explicar depois ou eu posso pegar o gancho de vocês. Explica depois. Vocês que definem, tá? Mas top 2. Para mim, Bruno Mendes, zagueiro, porque vem numa... Finalmente concordei contigo. Vem numa linha, né, de dificuldade, né? Ele chega logo depois daquele fiasco da Copa do Brasil, né, onde o Inter é eliminado pelo Vitória, e ele dá uma estabilidade, que a zaga do Inter estava um horror, né? Eu lembro que o jogo de estreia dele foi contra o São Paulo, ele começa de lateral direito, e aquele jogo foi 2-0 para o São Paulo no Beira-Rio, poderia ter sido uns 4 ou 5, tranquilamente, aquela partida. Então, ele deu uma estabilidade boa, né, para o time do Aguirre, né? Eles começam praticamente juntos, né? E cara, muito mais pelo desempenho dele e com a baixa expectativa, né? Eu lembro até hoje do dia que a gente entrevistou aqui o Marcelo Becker, né, do Meu Timão. Ele trouxe, olha, é um zagueiro baixo, enfim, não está sendo aproveitado no Corinthians, uma promessa. A expectativa era negativa da torcida, né, nos comentários aqui. Então, por tudo isso, na comparação com a expectativa e o que ele apresentou na temporada, eu acho que ele foi um dos caras mais regulares aí. Caiu de produção com todo mundo, né, no final da temporada, mas eu acredito que, por isso, o Bruno Mendes fica com a minha medalha de prata aí, das top rendimentos, dá para dizer, né, do Inter em 2021. É o teu também, Bess? É o meu também. Eu fiquei com o Bruno Mendes também em segundo, porque
acho que ele tem potencial para ser um Célio Silva no Inter, né? O Célio Silva, para quem não lembra, chega lá acho que o Célio chega em 91, se não me engano, do quase enxotado do Vasco, né? O fim de 91, quase enxotado do Vasco, um cara que não serve, que o Vasco tinha mandado embora, enfim, e se torna o grande capitão do Inter até na conquista da Copa do Brasil, né? Então, daqui a pouco, se tiver um título ano que vem, quem sabe o Mendes não possa ser o Célio Silva. É um cara que deu, realmente, como o Lucas falou, estabilizou a defesa. Bom, para quem tinha Pedro Henrique e Zé Gabriel, então o Mendes é quase o Figueroa, né? E depois, na reta final, né, caiu de produção como toda a equipe, aquele desânimo geral provocado muito pelo Diego Aguirre, né? Aquela coisa do Aguirre ir, não ir para a seleção uruguaia, enfim, acho que aquilo ali desmontou o Inter e terminou de desmontar com o vestiário, com a temporada depois do Paixão Gate, né? Depois que o áudio do Paixão vazou e o vestiário parece que não fez mais muita força, ou pelo menos alguns não fizeram mais muita força de jogar bola. E eu fico com o Bruno Mendes, então, por tudo isso, na segunda posição. Espero que o Inter realmente consiga manter para 2022 a temporada toda. E é interessante, né? Porque eu acho que de tudo fica o destaque não só da torcida do Inter, mas a torcida do Corinthians também. Pô, tu vê, o Colar citou ainda, né, o nosso colega do meu timão lá. Marcelo Becker. Tá aí, né? Zagueiro, tal, promissor, aquela coisa. O cara não estava fazendo nenhuma questão de dizer assim, por exemplo, assim, não vai, eu acho que o Corinthians tinha que ficar com esse cara. Né? E da mesma forma do lado do Inter, né? Meu Deus, o quarto, quinto zagueiro do Corinthians, olha só que droga. Eu acho que isso é um exemplo, talvez, que a gente possa ter, principalmente agora, nesse momento de contratações do Inter, né? Hoje, tipo, quando a gente vê, por exemplo, estamos perdendo o Sidney. Não sei se estamos perdendo o Sidney, né? Eu acho que é todo um contexto que às vezes a gente pode, de repente, avaliar. Até mesmo quando vier, daqui a pouco vem um jogador... Eu acho que o Sidney seria um luxo, sabe? Eu acho que o Sidney seria um luxo, Alexandre, porque se é uma posição que o Inter não precisa de gente, é na zaga, por enquanto. Momento, há posições muito mais carentes, né? Há posições muito mais carentes do que a zaga. Bom, e o primeiro, né? E o top 1, pelo que eu lembro, vocês devem ir de... Daniel, né? Daniel, sem dúvida. Daniel também. Ele tira o Lomba do gol, e acho que com justiça e até com certo atraso, né? Pela exibição que tem o Daniel. E é bom fazer um rescaldo, né? Que ele começa o gauchão falhando em 2021 contra Pelotas, São Luís de Juí com o time sub-23. E ali alguns já fizeram até um julgamento definitivo. Aí o teu goleiro aí, não pediam tanto, Daniel, olha aí que droga esse goleiro aí, manda embora. Então, assim, ele entra no gol e na fogueira, né? Porque a primeira partida dele, se eu não estou enganado, é o Vitória na Copa do Brasil, 3-1, ele entra como titular. E é pós 5-1 do Fortaleza, né? Que o Daniel toma essa vaga. E a partir daí ele começa a brilhar, né? O Inter fez um ano razoável, e se ele foi razoável, foi pelo Daniel. Muitos jogos, né? O Daniel, diferente do Lomba, que era a minha principal crítica a ele, né? O Lomba é aquele goleiro que tu tá perdendo de 1-0, ele fecha o gol, né? É o que impediu de tomar mais. Impediu de tomar a virada, impediu de tomar não sei o quê. O Daniel não, né? O Daniel é o goleiro que evitou derrotas. O Inter, muitos jogos, ganhou por causa do Daniel. Ou empatou 0-0 por causa do Daniel. Então, por isso meu voto é nele. Acho que até é difícil dar esse prêmio de revelação, né, do ano, mas porque ele já tem 27 anos, mas para mim foi o grande nome da temporada do Inter. É um dos pouquíssimos, junto com o Bruno Mendes e o Tyson, que saem como afirmados. Assim, não. Essa temporada esse cara se afirmou. E para se afirmar numa temporada tão ruim como foi 2021, tem que ser bom mesmo. Então, para mim, o Daniel é o medalha de ouro. E só lembrando, né, Bess? O Bess joga no gol, o Bess já foi goleiro aí e tal. Mas pensa, quando ele faz quando ele falha naqueles 2 gols aí, né, nesses 2 jogos que o Colar cita há pouco, ele tinha, se eu não me engano, ele tinha 7 jogos só pelo profissional. Ele não tinha uma dezena de jogos. Algo assim. É muito pouco, né? Muito pouco. Ele falha também contra o São Paulo, né? Bem, na verdade, contra o São Paulo tem uma falha muito feia também. Derrota em casa do São Paulo. E agora ele tem 41 jogos pelo Inter. Então vamos fechar lá em 10, tá? Para não deixar a memória... Ele fez 31 jogos essa temporada. Ele fez dessa temporada mais do que tudo. É que o goleiro geralmente é quem mais joga, né? O goleiro é quem mais joga. Exatamente.
E eu acho que é interessante não ser definitivo também. Eu acho que o exemplo do Daniel também, assim como o Bruno Mendes, na questão da contratação, também é a questão da definição, né? E a gente, pelo menos, a gente ouvia muito falar, o Daniel, a hora que entrar, não sai mais. É verdade. O Daniel, a hora que entrar, não sai mais. E era aquela coisa, né? Faltou mesmo, o Colar bem destacou. Entrou, demorou para entrar, né? Demorou para entrar. Mas o meu top 1 é o Tyson, tá? E por que eu escolhi o Tyson? Eu vou dizer para vocês assim, ó, eu acho que a virtude da escolha dele ser o top 1 também é o problema dele ser, dele não ser o cara que a gente espera. Em que sentido? Ele veio para cá, né? Fez um baita. Tudo bem, ele é um dos maiores salários e tal, mas ele poderia estar jogando na Europa. Ele abriu mão de coisas, beleza? Só que daí ele vem aqui e ele vira o principal nome, talvez a representação da torcida dentro do campo, que era algo que a gente tinha com o D'Alessandro e a gente perdeu, vamos dizer assim. Aí ele assume a 10, que é do D'Alessandro, ele assume a braçadeira de capitão. Cara, o Tyson estava esses dias assistindo semifinal de Gauchão Sub-17. O Tyson estava assistindo esse jogo, em loco, na arquibancada. Então, talvez, para a próxima temporada, ele ou precise aprender, entre aspas, a ser esse cara que ele quer ser, e talvez até que a torcida espera isso dele, ou ele precisa diminuir um pouco a carga, sabe? Mas eu venero ele nesse top 5 justamente pelo fato, assim, ó, ele abriu mão, basicamente, da vida dele para as coisas do Inter. Tu pega, ele tá o tempo todo nas coisas do Inter, metido. Cara, sub-17, o que ele precisa ver um jogo de sub-17? Não é papel dele fazer isso, sabe? Então eu acho que é por essas e nesse sentido do extra-campo, do fora-campo, que eu botei ele de top 1. Beleza? Ficamos então com o Matheus Cadorini em quinto. O quarto eleito foi o Alberto, terceiro Tyson, segundo o Bruno Mendes e o primeiro o Daniel. Né? O Daniel. Não sei se a galera comprou conosco, né? Eu gosto de ouvir a opinião da galera também, né? Se a galera concordou, não concordou com os top 5. Foi um ano bem difícil, né? Tirando esse, acho que talvez o Edenilson ali poderia entrar em quinto e tal, mas não tem mais muitos, né? Não tem muita possibilidade de alguém tenha ficado de fora, ter sido injustiçado nesse momento, né? Eu acho que se o Edenilson tivesse aquela regularidade que a gente falou ali no início, ele talvez não, certamente ele estava aqui entre esse top 5, e aí talvez a gente teria que fazer um top 6, porque esses que a gente botou também, eles fazem por merecer estar na lista, eu acho, pelo menos na minha visão. Mas, gurizada, ó, show de bola, hein? Pô, fazia tempo que eu não falava um show de bola, hein? Fazia uns 10 minutos, mais ou menos. Isso. Então, show de bola. Faz o seguinte, concorda com a gente, concorda com esse top 5, bota aqui nos comentários aqui o que tu concorda, o que tu não concorda, dá o teu argumento, vamos trocar uma ideia aqui nos comentários do nosso conteúdo. E outra, né? Deixa teu like, compartilha aí, bota nos grupos de Colorado, cada vez mais a gente pegar e trocar ideia e o nosso conteúdo aqui também subir no Voz do Gigante, beleza? A gente vai voltar com mais, é óbvio que a gente vai voltar com mais, porque temos ainda outras categorias aí de melhores, piores, a nossa retrospectiva 2021, beleza? Ó, um forte abraço para vocês, cuidem-se e a gente se fala no próximo. Valeu, tchau, tchau!